Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesta quarta-feira, as igrejas funcionam com o culto das senhoras e também, através dos nossos canais, através deste culto, será transmitida uma palavra dirigida às senhoras. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor pelas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, clamamos a Ti pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo uma bênção ao nosso coração, perdão dos pecados, a comunhão contigo neste culto, que possamos, Senhor, ser contemplados com as bênçãos do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor, ainda aperfeiçoando a nossa comunhão. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vamos glorificar com mais um louvor da coletânea das crianças e vamos cantar juntamente com elas. Hoje é um grande dia, é dia de louvar. Louvemos a Jesus que está neste lugar. Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá. Receba Jesus, Ele quer te abençoar. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceite o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Hoje aqui estou para te louvar, por tantas maravilhas, por sempre me amar. Tua obra em minha vida vou anunciar, obra de alegria e alegria que é sem par. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceitem o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas crianças glorificam o nome do Senhor juntamente com toda a igreja. Estaremos ainda cantando e adorando ao Senhor com mais um louvor ao seu nome. Entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Você também pode entrar, sem você como eu, o Pai lhe revelará a eternidade. Entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Você também pode entrar, sem você como eu, o Pai lhe revelará a eternidade. O meu tempo era contado para a morte, mas aprove ao Pai enviar seu Filho, e hoje eu vivo já a eternidade. O meu tempo era contado para a morte, mas aprove ao Pai enviar seu Filho, e hoje eu vivo já a eternidade. A eternidade. Glória a Deus, temos glorificado o nome do Senhor e agora é o momento do recado do Senhor através da palavra aos nossos corações. Convidamos a todos a acompanharem, podendo usar suas Bíblias ou o texto que será imediatamente colocado na tela, que está em Gênesis capítulo 18, verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Pedimos ao Senhor nosso Deus que nos abençoe neste momento da palavra, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações e que o Senhor também, pelo seu Espírito, possa dirigi-la, para que sejamos por ela alcançados e recebidas as nossas bênçãos que nós buscamos. O texto fala de Sara e seu marido Abraão.
já eram avançados em idade. Sara era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Mesmo que pudesse, já tinha passado o tempo em que uma mulher pudesse gerar, já com o ventre amortecido. E Deus falou que iria lhe dar um filho. Claro que Abraão creu, né? Abraão é o homem da fé, o homem que creu nas promessas de Deus, e Sara também. Ela recebeu a promessa que daria um filho, mas seria um milagre, porque ela não podia ter filhos. Além das condições físicas, por ser estéril, já ter passado do tempo que a mulher pudesse gerar, já com o ventre amortecido, já idosa. E ela creu na promessa contra as evidências, porque à medida que ela esperava a promessa de Deus se cumprir, o tempo era contra ela, porque cada vez envelhecia mais e cada vez o cumprimento da promessa se afastava mais dela. Mas então o Senhor, no texto que lemos, disse assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aliás, não existe nada difícil, nem maravilhosa, nem impossível a Deus, porque Deus pode tudo. E disse: tornarei a ti por este tempo da vida, Sara terá um filho. Todos sabem, nós estamos lendo no Velho Testamento, não é? Mas vou fazer uma referência ao Novo Testamento, que foi escrito o Velho Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego. Todos os dois idiomas são mais ricos do que o nosso idioma português, porque vou me reportar ao grego, porque eu vou precisar de uma referência que lá está. Se expressa melhor no idioma grego, porque o idioma grego tem várias palavras para uma só palavra nossa. A exemplo do amor. Nós só temos a palavra amor. No grego faz a diferença. O que é amor sentimental, o que é amor fraternal, o que é amor entre amigos, o que é o amor de Deus também. Então tem palavras diferentes quando nós só temos uma só, então se explica melhor. E ainda no Novo Testamento, apesar de estarmos no Velho, mas fazendo uma referência, o tempo tem dois tempos que se destacam, que eu vou falar aqui, são palavras muito mencionadas nos nossos seminários, portanto não tem nenhum segredo nelas. O tempo contado no relógio, que é o tempo no qual nós viajamos, que é o tempo no qual nós vivemos, e é o tempo também no qual nós morremos. É o tempo que nos mata, é o tempo contado no relógio. É o chamado Cronos. Cronos é o tempo que está no nosso calendário. É o dia de hoje, o dia de amanhã e assim por diante. Né? A palavra cronológica vem do Cronos. E tem um outro tempo descrito também na Bíblia, no grego, chamado Kairos, que não é um tempo medido, nem contado no relógio. É um tempo oportuno feito por Deus. É um tempo que existe mediante a eventos que estão dentro da economia de Deus e mediante a intervenção de Deus. Então, quando nesse texto de Sara, o Senhor disse: por este tempo da vida, deixou de ser o tempo cronológico, passou a ser o tempo de Deus. Então aqui Sara, ela entra no tempo de Deus, no qual tudo é possível. No nosso tempo nós temos limites, limitações, mas no tempo de Deus tudo é possível. Então ela entrou no Kairos. Deus fez o Kairos na vida dela e ela recebeu Isaque, chamado filho da promessa, porque Abraão e Sara creram e Deus cumpriu a promessa. Observe os irmãos que ela estava com 90 anos, Abraão com 100. Esperaram muito tempo, né? Mas a promessa é assim. A promessa, ela por várias vezes, por inúmeras vezes, ela é demorada, mas a fé é persistente.
O Senhor Jesus, quando fala nas parábolas, ele fala o dever de orar sempre e nunca desfalecer, sempre crendo naquilo que Deus vai fazer. Então Deus fez um milagre. Quando nós entramos no tempo de Deus, nós recebemos aquelas coisas que são impossíveis. Nós estamos falando aqui hoje para as senhoras. É um dia em que elas dirigem a madrugada e que elas dirigem até o culto, trazendo uma palavra especial, e através dos nossos canais tem uma palavra para aquelas que depois desejarem assistir ou que não puderam, por motivos superiores, estarem na igreja. Tem outro exemplo aqui, também do tempo de Deus, que nós vamos citar, que é a mulher sunamita. Eliseu curou o filho dela, aliás, ressuscitou, né? E Eliseu já tinha passado, o rei Jorão, que era o rei de Israel, chamou a Geazi, que era o moço de Eliseu, e disse a ele: me fala de uns feitos de Eliseu, um dos milagres de Eliseu. Bom, abrindo um parênteses dentro desse contexto, Eliseu, ainda em vida, tinha dito a esta mulher sunamita que ela peregrinasse em outro lugar, porque Deus haveria de enviar uma fome de 7 anos sobre a terra. Só de passagem aqui, um parênteses dentro do parênteses, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, né? Recebeu porção dobrada e fez o... Elias teve um tempo de fome decretada por ele, por mandado de Deus, de 3 anos e meio. Agora, no tempo de Eliseu, 7 anos. E disse que ela peregrinasse, porque haveria fome na terra. Ela foi. Mas quando ela retorna, o segundo parênteses eu fechei, estou fechando o segundo agora. Ela retorna, mas ela precisava que agora se devolvesse os bens que ela tinha, que ela deixou as terras, deixou os bens que ela tinha, e ela foi até o rei Jorão. Quando ela chega ao rei Jorão, estava Geazi falando do milagre que Deus fez na vida dela, que Eliseu havia ressuscitado o filho dela. Quando ela aparece e Geazi diz: esta é a mulher de quem eu falava. E ela disse: ó rei, estou pedindo aqui, Eliseu profetizou a meu respeito, dizendo que eu peregrinasse 7 anos, quero pedir devolução das minhas terras. E o rei, maravilhado com o milagre que Deus fez, atendeu a serva do Senhor, que entrou no tempo de Deus. Deus criou um momento oportuno, um tempo de Deus. Não foi o tempo cronológico simplesmente. Deus operou nas circunstâncias para que ela recebesse a bênção que ela precisava. Assim, Deus prepara as bênçãos para os seus servos. Precisamos entrar neste kairós. Podemos pedir a Deus: Senhor, eu ouvi aqui o exemplo de Sara, maravilhoso, o exemplo da mulher sunamita. Senhor, eu também espero uma bênção. Faz em mim esse tempo, faz em mim o kairós. Tem um terceiro exemplo, de uma forma diferente, que é quando Jesus entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal. Ele entrou várias vezes, mas essa foi profética. Quando ele vem de Betânia, passa no pé do monte, digamos que o monte esteja aqui, Jerusalém estava do lado de cá, Betânia. No pé de Betânia estava Betfagé, onde ele pegou um jumentinho. Quando ele vai descendo, ele avistou a cidade e o monte do templo. Chorou, porque ele sabia que Israel não ia aceitá-lo como o Messias, que é o Salvador, de Israel, que Israel esperava ansiosamente, mas não reconheceu, porque Jesus veio com uma aparência muito simples e ele esperava alguém com a aparência do tipo de Davi, como um rei, montado num cavalo de guerra e não num jumentinho, uma figura tão simples, não é? E viria com o exército, inclusive. Então, quando eles viram, para eles esperavam ansiosamente o Messias, mas nem passou na cabeça deles que ele era o Messias. E Jesus, então, repetindo, voltando aqui, quando ele avista o templo,
Ele avista Jerusalém, avista o templo, ele chora. E em seguida, ele disse assim, vou pedir o texto na tela. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Esse é o verso que antecedeu aos versos que estão na tela. Dizendo, agora sim, se tu conhecesses também neste teu dia o que a tua paz te pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derrubarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Muito bem, era o Kairós. O tempo que eles esperavam. Eles, claro que esperavam o Messias, mas Deus espontaneamente, Ele fez o tempo de Deus na vida deles. Eles esperavam o Messias estava ali. Mais tarde, durante a semana, eles estariam no templo, esbarrando, tocando nele, mas eles não conheceram que Jesus era o Messias. Deus fez o Kairós, mas eles não perceberam. A oportunidade veio, mas eles deixaram passar a oportunidade. Portanto, nós estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento, fazendo as observações sobre o tempo de Deus. 2 aspectos aqui, as nossas irmãs que oram constantemente, que têm um trabalho maravilhoso de visitas aos lares, de intercessão pelos enfermos e que esperam vários milagres. Nós vamos deixar a palavra a respeito do tempo de Deus. Não o tempo cronológico, mas aquele tempo oportuno em que Deus comparece para nos abençoar, para criar circunstâncias, dentro do impossível até, em que nós seremos abençoados. O exemplo de Sara e da mulher sunamita é um tipo onde nós podemos pedir, Senhor, faz esse tempo na nossa vida. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu estou orando há muito tempo por aquela situação que não se resolve. Ou então estou com uma enfermidade seríssima. Nós estamos falando isso, claro que todas essas coisas não estão na nossa economia, estão na economia de Deus. É Ele que faz, mas nós podemos pedir. Senhor, faz o Kairós na nossa vida. Podemos pedir. Aqui o exemplo bíblico. E o outro exemplo, se o Senhor quis, como o caso de Israel, que não conheceu o tempo da sua visitação, não conheceu o tempo de Deus, que Deus cumpriu, mas eles não tiveram as condições. Senhor, se o Senhor quiser fazer o Kairós na minha vida, se você tem algo para mim, me dê a sensibilidade do Espírito para que eu possa entender. Me dá as condições de entender a tua vontade para que eu possa receber e desfrutar da bênção que o Senhor tem para mim. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Vamos buscar esse tempo de Deus. Existe o nosso tempo cronológico no qual nós passamos, viajamos nele, mas tem um tempo de Deus em que Deus pode fazer na vida de cada servo mediante a sua fé e mediante o seu clamor, a sua oração. As irmãs continuem orando, buscando esta bênção que Deus quer, por certo, realizar na vida de muitos. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Estaremos cantando mais um louvor ao Senhor nosso Deus. O que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu, Deus preparou em seu favor para o abençoar. Abra seu coração e deixe que amor
glorificamos o nome do nosso Deus, os louvores que cantamos, a palavra do Senhor ao nosso coração. Nós vamos encerrar o nosso culto, coloquemos as nossas vidas diante do Senhor, colocando diante do Senhor os nossos propósitos, e se alguém está precisando do Kairós, de entrar no tempo de Deus, é feito por Ele, nosso Deus. Podemos pedir e vamos pedir neste momento. Oremos ao Senhor, nosso Deus, glorificamos o Teu nome por mais este dia, por este culto de adoração. Senhor, todos nós desejamos desfrutar do tempo do Senhor, esse tempo especial que o Senhor cria para nos abençoar. Te glorificamos porque não tem nada difícil para o Senhor, nem maravilhoso, nem impossível, porque o nosso Deus pode todas as coisas e te glorificamos por isso. Abençoa as tuas servas, abençoa os participantes do culto, toda a tua igreja, despeça-nos na tua presença e em teu nome dizemos: a graça maravilhosa do Senhor, nosso Deus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e para todos sempre. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, queremos deixar alguns pequenos avisos. Quem estiver no exterior pode usar o QR Code que está na tela neste momento para receber uma assistência, se assim desejar, e convidamos que ligue, porque estamos em condições de te dar algum esclarecimento, orar por você e lhe dar algum tipo de assistência que desejar. Quem participou deste culto, teve alguma experiência com ele, pedimos que nos envie sua experiência e não deixe de enviar, porque é motivo de edificação para muitos. Se for em outro culto, identifique o outro culto. E por final, quem estiver no Brasil pode usar o QR Code que também está na tela, como também o número 0800 707 3076. Que Deus nos abençoe. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Amém.